Vem cá, você já percebeu que a gente tem a mania de colocar uma pressão enorme em tudo no começo, quando a gente tá começando a fazer alguma coisa? Parece que no início, se não for perfeito o início, parece que depois as coisas elas não vão dar bom, não vão acontecer. E aí, por causa disso, a gente se cobra muito, a gente fica se comparando. E aí a gente acaba desistindo antes mesmo da gente começar de verdade a fazer. Só que se a gente parar pra pensar, o início, ele não é o resultado. Ele é só o início. E o início, ele faz parte do processo. E é no meio disso tudo que a maioria das pessoas se perde, porque fica idealizando demais aquilo que ainda está sendo construído. E antes da gente começar a falar sobre esse assunto, prazer, meu nome é Keren e seja bem-vindo ao meu canal. Nos meus últimos vídeos, eu falei sobre a importância da gente começar a fazer alguma coisa, a gente dá o primeiro passo, e sobre a coragem de começar a fazer algo novo. E os assuntos que envolveram o vídeo foi sobre a coragem de tentar, mesmo com medo, a coragem de fazer alguma coisa, mesmo que fosse simples, mesmo que fosse pequena, a coragem de tentar, que foi a base aí dos meus 2 últimos vídeos. Então, se você ainda não assistiu, quando acabar esse daqui, você pode estar voltando para assistir os vídeos, tá? E qual é a mensagem central que vai unir o vídeo que eu fiz antes com este? É que quando a gente dá o primeiro passo para mudar, nem que seja ali um pedacinho da sua rotina, isso vai trazer uma certa mudança e, consequentemente, através dessa pequena mudança, através dessa pequena escolha, vai poder te ajudar a mudar a sua vida, digamos assim. Por quê? Concorda comigo que se você faz a mesma coisa todos os dias e você tá cansado de ter essa vida, se você não muda pelo menos uma horinha ali do seu dia, a sua vida ela vai continuar sendo a mesma. Não importa o que você pense, mas você tem que agir, tem que começar a agir. Mas aí você decide agir e o que acontece depois? Você percebe que nem tudo é perfeito. Digamos, você decide abrir um canal no YouTube, como eu tô abrindo agora. Então, você tenta fazer e aí você percebe que as coisas elas não são tão perfeitas quanto você idealizou. E este vídeo vai falar exatamente sobre isso, sobre a importância de você saber regular as expectativas. E por que esse assunto é importante? Porque quando a gente começa a fazer algo novo, a gente tenta idealizar como é que vai ser, o que a gente vai sentir, como é que vão ser as coisas quando tudo der certo. E aí, quando as coisas não saem do jeito que a gente imaginou, idealizou, romantizou, a gente acaba se frustrando, né? A gente acaba se frustrando. Porque, afinal, no início, tudo é perfeito, né? Na nossa mente ali, tudo vai ser perfeito. É tudo muito empolgante, cheio de energia. Só que aí depois você percebe que acaba vindo o silêncio, fica tudo muito parado e as coisas parecem que não estão caminhando. É como se a vida ela estivesse nos testando, né? Aí você vai começar, só que aí você vai continuar depois que perder o brilho inicial. E é nesse ponto que muitos desistem. E por que muitos desistem? Porque a gente quer o tempo todo ali que os resultados sejam imediatos, né? E aí, digamos que você tem um sonho. O seu sonho vou dar aqui meu exemplo. Seu sonho é fazer a faculdade, mas não é qualquer faculdade, é daquele curso específico. E aí você estuda, e finalmente você passa ali no Enem, no vestibular, você consegue a oportunidade certa para poder estar cursando o seu curso dos sonhos. E aí você começa a fazer disciplina, faz outra, e aí você percebe que tá tudo muito difícil, mas que aquele é seu sonho. E aí você chega e passa nas matérias difíceis e, sei lá, você consegue finalmente realizar esse seu sonho que você queria tanto. E aí você se forma e chega no mercado de trabalho e percebe que as coisas elas não são tão bonitas, tão desenhadinhas ali do jeito que você imaginava. Ou então, outro exemplo, você
tá pesquisando ali como que eu posso ganhar dinheiro na internet, eu quero viver da internet, porque o meu sonho é trabalhar dentro de minha casa, ou então no estúdio, eu tenho muita vontade, mas eu ainda tenho aquele certo receio ali de falar com a câmera e meu Deus, eu vou fazer acontecer, e aí você pesquisa outras coisas, descobre o mercado de afiliado, e aí você tenta, faz ali seus primeiros trabalhos digitais para poder você conseguir vender, e aí você percebe que as coisas não são como você pensava. Ou outro sonho, você quer ser youtuber? Decidi que meu sonho vai ser youtuber. Não que você não possa fazer vídeos pro YouTube ao mesmo tempo que você trabalha com outras coisas. Ai, Deus. Eu tô rindo porque essa tá sendo a minha situação agora. Mas decidiu que você quer ser youtuber, que você tem esse sonho, sempre teve, desde que você era pequena, você assiste ali vários vídeos no YouTube, você tem essa vontade de querer ser youtuber também. E aí você começa a gravar e você percebe que as coisas também não são como você pensava. Só que aí o que acontece? O processo da gente, ele na verdade ele não foi feito para ser linear, bonitinho. Tem uma situação muito interessante que uma pessoa falou para mim uma vez, que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: a nossa vida é comparada àquela maquinazinha ali que mede os batimentos cardíacos do paciente quando ele tá no hospital. Ela vai para cima, vai para baixo, vai para cima e para baixo. Isso significa que a pessoa ali está com vida, tendo altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Só que quando a máquina ela fica linear, ali já não há mais vida. Então, se a gente usar essa comparação, a nossa vida ela não foi feita para ser feita bonitinha, perfeita como a gente idealiza. Quando a gente começa a idealizar demais, a gente acaba ficando estagnado, porque é como se a gente tentasse fazer as coisas de forma perfeita. No meu vídeo do bolo, por exemplo, que eu tava fazendo um bolo, eu falei sobre isso, porque às vezes a gente fica esperando ali que tenha uma batedeira perfeita, a batedeira que vai bater o bolo de forma super homogênea, perfeita. Só que, na verdade, você não tem essa batedeira ainda, e aí você desiste, você não faz o bolo. Só que quando você decide improvisar com o que você já tem, como, por exemplo, com uma colher de silicone ou um garfo, alguma coisa que você já tenha nas suas mãos, você percebe que tem condição de você fazer o bolo também. E não é porque você não tem a batedeira perfeita que você não vai deixar de fazer o bolo, né? É só uma comparação aqui com um vídeo que eu já fiz antes. Mas quando a gente para pra pensar, a nossa vida é assim. A gente não precisa ter tudo perfeito, tudo linear, tudo ali da melhor forma possível para que você comece. Mas você pode começar com o que você tem. E aí quando você decide começar com o que você tem, você percebe que isso pode abrir portas para que você possa um dia chegar nesse mesmo objetivo, entende? E apesar da nossa vida ter altos e baixos, que é o que faz o dia comum, a gente pode ir consertando as coisas, com pequenos ajustes. Você pode usar esses dias comuns para você tentar fazer, e é isso. Agora, por exemplo, eu tô começando um canal. Eu ainda não tenho condição de ter um microfone daquele top aí, aquele redondinho que todo mundo tá usando. Mas eu tô gravando mesmo assim, com bomba, com cachorro. E eu tô tentando, eu tô começando. E por quê? Porque eu quero fazer acontecer, entende? E são nesses dias comuns que as coisas acontecem. Acontece uma mudança real ali. Só que a gente não percebe que esses dias comuns, eles são importantes porque a gente está ocupado demais, pensando, idealizando como seria perfeito se. E é aí que entra o perigo de criar muitas expectativas e viver dentro dessa expectativa que tá alta demais e perfeita demais e tem que ser daquele jeito, sabe? Porque elas fazem a gente acreditar que se aquilo que a gente tá fazendo não for grandioso, então não vale a pena continuar.
E aí, quando vem a frustração, você não está frustrado, sofrendo porque as coisas estão dando errado. Na verdade, está sofrendo porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. Porque a expectativa, ela acaba criando ali uma realidade paralela de uma versão perfeita da realidade. E aí, quando não acontece, aquilo que era para ser um aprendizado se torna uma frustração. Só que o que você não ouve muito por aí é que amadurecer é isso. Amadurecer também é aprender a lidar com a lentidão das coisas. Amadurecer é você aprender a ter paciência com as coisas. E a paciência, ela é como se fosse um músculo que você trabalha, trabalha, trabalha e parece que ele não desenvolve muito bem, parece que ele não cresce muito. E ele parece que nunca fica fortalecido, não importa quanto exercício você faça. E quando eu fiz aquele vídeo pra você ir mesmo com medo, eu falei sobre a importância da coragem de você começar a fazer algo. Só que a coragem que eu quis falar ali no vídeo não é só a coragem de dar o primeiro passo. É a coragem de você continuar tentando, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando as coisas não estão acontecendo como você gostaria, mesmo quando o resultado não vem, mesmo quando ninguém tá te elogiando. E para aqueles que assistiram meu vídeo do bolinho, que eu tô citando ele de novo, se você entendeu a metáfora, é que se você tomar uma simples iniciativa de fazer alguma coisa que é trivial, como um bolo de massa pronta, ou seja, você vai seguir a receita e o resultado vai ser previsível. Isso pode te ajudar a dar o primeiro passo, mas isso também vai acabar criando uma certa expectativa ali, afinal você quer que dê certo, né? No final das contas, você quer que dê certo. E aí, quando a gente começa a enxergar o valor dos pequenos passos que a gente dá, alguma coisa vai mudar dentro da gente. E aí a gente aprende a finalmente parar de tentar correr e a gente aprende a caminhar. E isso faz parte do amadurecimento. E apesar da vida não ser essa linha reta que a gente tanto almeja, ela é feita de desvios, de pausas, recomeços, mas tudo isso faz parte do processo. Só que para o nosso azar de que somos jovens nessa era aqui agora de 2025 e etc. Eu espero que isso evolua ainda aí na humanidade, mas por enquanto a gente está vivendo numa era em que as pessoas, elas supervalorizam o resultado e acaba desprezando o caminho. E é muita ostentação, é muita gente mostrando só o que quer que os outros vejam, como se a vida dela fosse perfeita, e a gente acaba se iludindo e querendo que o nosso sonho seja a vida de mentira que ela tem ou a vida que ela mostra. Porque parece que até os perrengues desse pessoal, parece que é tudo planejado, né? Porque é uns perrengues chique. E aí você acaba desejando ali que seus resultados cheguem logo, que tudo caminhe o mais rápido possível, para você finalmente viver aquelas experiências que você idealizou. Mas parece clichê o que eu vou falar, mas é o caminho que transforma quem você é. Então, desacelera, desacelera. Porque é no meio do processo, quando ninguém tá te olhando ali, que você tá se fortalecendo. Você aprende a lidar com suas falhas e você começa a se conhecer de verdade. E ser contente no processo não significa que você vai ser feliz o tempo todo, até porque ninguém tem a vida perfeita, gente. Ninguém tá feliz o tempo todo. Nem quem você acompanha aí na internet pode ser a pessoa mais feliz que você conhece, nem essa pessoa é feliz todo dia. E aí, ser contente no processo é você conseguir encontrar sentido mesmo quando as coisas não são perfeitas. E o que mais importa no final das contas não é o quanto você precisa para poder chegar logo lá, mas observar o quanto foi que você cresceu até aqui. E é nessa metanoia, ou seja, nessa transformação, essa conversão de olhar, que você troca a cobrança pela gratidão, que o processo vai deixar de ser um peso e vai se tornar uma construção. E regular a expectativa, no final das contas, não é sobre sonhar baixo ou sobre, como as pessoas chamam, seu pé no chão. Você pode sonhar alto. Eu mesmo sonho acima das estrelas aí. Eu tenho esse desejo de sonhar grande, eu sonho grande mesmo. Mas regular expectativas não é deixar de sonhar grande. É você entender que para você chegar no seu objetivo, você vai precisar ter paciência, consistência e fé.
E principalmente quando você percebe que o valor da jornada não vai estar lá no seu destino final apenas, mas na pessoa que você está se tornando no meio do processo. Então, se você chegou nesse vídeo aqui é porque você provavelmente estava aí pesquisando sobre como você podia regular suas expectativas, porque provavelmente você estava ansioso com o que está acontecendo aí na sua vida e parece que nada está caminhando, mas respira, respira. Você não precisa provar nada para ninguém. Só continue caminhando, mesmo se você estiver cansado, mesmo se ninguém estiver olhando, mesmo que ninguém esteja te elogiando, e pelo contrário, mesmo se alguém estiver falando mal, mas que você sabe que você está no caminho certo, só continue, fique calmo e respira, porque no final o processo é que constrói você. E um dia, quando você olhar para trás, você vai perceber que esse processo que foi tão árduo, tão lento, imperfeito, foi o que te transformou em quem você é e quem você vai se tornar. E se essa conversa te fez ficar um pouco mais calmo, a refletir melhor sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida, e se você acha que alguém precisa também ouvir essa mensagem, compartilha com aquela pessoa que você tá aí pensando agora. Porque afinal de contas, esse aqui é o meu objetivo com o canal. É poder estar ajudando as pessoas. Está me ajudando, porque antes de eu trazer o vídeo, eu reflito sobre o assunto, eu penso muito. E eu acho que é alguma coisa que pode agregar valor na vida de outras pessoas. Então, eu vou continuar trazendo vídeos desse tipo aqui pro canal, para poder estar ajudando outras pessoas. Então, se você acha que vale a pena eu continuar esse canal e você tiver esse desejo de me apoiar, deixe seu like se você gostou. Se você não gostou, então nem precisa dar o like. Mas se você gostou, me ajuda dando like, compartilhando e comenta aqui embaixo se isso tudo que eu falei fez sentido pra você e o que você pensa de diferente agora, depois que terminou de assistir esse vídeo. Porque eu fico curiosa, né, pra saber o que vocês pensam a respeito, porque eu gravo e aí algumas pessoas comentam, ah, gostei, muito bom, legal, gostei do canal, mas eu queria muito saber de verdade o que vocês estão pensando sobre o que eu tô falando aqui no canal, porque eu quero construir essa comunidade, sabe? Eu tenho esse desejo de construir essa comunidade aqui pra gente estar se ajudando. Se você também tem alguma experiência que você deseja compartilhar e sobre amadurecimento, desenvolvimento pessoal, e se você quiser que eu traga algum conteúdo pra cá, eu vou ficar muito feliz se você comentar e eu vou estudar bastante sobre o assunto antes de trazer aqui pra vocês. E é isso, muito obrigada por assistir meu vídeo e tchau, tchau!